No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo o que existe. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-lo. Veio para o que era seu, e os seus não o acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus. Isto é, aos que nasceram do sangue, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória. Glória que recebe do Pai unigênito, cheio de graça e de verdade. Ele dá testemunho clamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A segunda leitura fala-se muitas vezes, de muitos modos falou Deus outrora aos nossos pais, pelos profetas. Nesses dias que são os últimos, Ele nos falou por meio do Filho, a quem Ele constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também Ele criou o universo. Este, o Filho, é o esplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser. Ele sustenta o universo com o poder de sua palavra. E depois, etc, etc. Então, celebrando o Natal, nós vamos ao cerne daquilo que é a fé cristã. Não uma fé fantasiosa, imaginativa, nem uma fé feita de milagres, de acontecimentos estranhos, mas uma fé muito concreta, muito visível.
Porque Deus se fez visível. O Deus invisível se fez visível. Ele é o resplendor de Deus. Uma criança numa manjedoura, fora da história dos homens, fora dos potentes da terra, não havia lugar para ele no meio do povo. É o resplendor de Deus. Talvez tenha que baixar um pouquinho a poeira da nossa fé. Uma fé muito imaginária, muito sonhadora, muito angustiante também, e ao mesmo tempo muito vazia, porque não encontra nada. Porque vocês podem ver que aqui ele fala bem claramente: por ele foram feitos os céus. Ele existia antes que todo este universo pudesse existir. Ele é o universo criado, não era. Não interessa a evolução dos tempos, Deus é eterno. Ele simplesmente é o princípio da vida. Como esta vida depois se evolui, cabe à ciência se conseguir descobrir como evoluiu este princípio, que seria exatamente não o Big Bang, a explosão, mas seria a explosão de Deus numa forma visível, porque nós somos sensíveis, é visível, e nós enxergamos com nossos olhos, nós sentimos com o nosso corpo, nos amamos com os nossos afetos. Então nós temos uma vida real, sentida. E o que falta esta vida real sentida? A alma desta vida. Falta a maneira de como usar esta vida e de como enxergar as coisas. Então, o Natal, onde estava assistindo, depois que fui embora de lá, a missa lá em São Pedro, tudo, coisa que eu conheço de cor e salteado, tendo vivido 4 anos em Roma. Coitado do Papa Francisco, dava lá toda aquela coreografia, um coro, uma cantora, que nem cristã é, judia até bom, judia que cantou e o verbo se fez carne, exatamente quanto os judeus, que era o povo eleito de Deus, não aceitaram e condenaram Cristo, exatamente porque ele, sendo homem, quando Jesus perguntou: por que vocês estão querendo me condenar? Por qual das obras boas que eu fiz vocês querem me condenar? Nós não estamos te condenando pelas obras boas que você fez. Então por que quer me condenar? Não. Mas porque você, sendo simplesmente um homem, pretende ser Deus. Já meditaram nisso? Não. Sendo simplesmente um homem, você pretende ser Deus. Por isso nós te condenamos, porque você está blasfemando. No entanto, é Ele que sustenta o universo. Vocês vejam bem. O que nós vamos contemplar no Natal? O presépio? Deveríamos voltar à história de como nasceu o presépio. Como já disse outra vez, repete toda a cenografia do ambiente e da história da época quando Jesus viveu, nada mais. Uma poesia. Na minha cidadezinha, que é antiga de mais de 1000 anos, quem viu sabe como é,
Lá não precisa organizar o presépio. Qualquer lugar que você coloca um pouco de palha, coloca uma criança, já é presépio, porque era como antigamente. Quando eu era criança, a gente passava, lembro, eu era coelhinha, um ano caiu muita neve, estradas, ruazinhas estreitas, e a gente passava no meio da neve, enfileirado, era bem poético, não é? Muito poético. Nós íamos para a igreja, meia-noite, com aquele frio, etc. Tocava os pastores, que tinha bastante naquela época, tocava as músicas deles, e aí por diante. Isto é a repetição do presépio, que é um espetáculo bonito, poético, até alivia a nossa visão, que sempre enxerga batida de carro, isto e aquilo, etc, etc, sacanagem, roubo, etc. Não vamos tirar o merecimento dele, mas não é bem isto. O presépio surgiu historicamente com São Francisco, a repetição do presépio em igreja. Mas por quê? Porque Francisco, que era enamorado de Deus e era amado por Deus, que o purificou, no fim da sua vida, ele quis reviver, não um espetáculo, ele quis reviver o grande mistério do amor de Deus, que por amor da humanidade, ele se fez homem. Este é o grande mistério. Por nosso amor, ele se fez homem. Ele se despiu, depois fala São Paulo, de toda a sua glória, que no Antigo Testamento era feita no Templo de Salomão, com incensações e aí por diante. Ele se despiu de tudo isso. E ele se apresentou diante do povo na figura de um homem, o carpinteiro. Quando ele foi ler a profecia de Isaías, Deus me enviou para curar os corações, libertar os presos, aí por diante, disse, hoje se cumpriu isto que os profetas já tinham anunciado ao povo. Qual foi o resultado? Vocês lembram? Não. Pegaram ele, levaram fora da sinagoga e queria jogá-lo no precipício. Hoje se cumpriu esta promessa de Deus. Tão despido que ele era da glória de Deus. Mas ainda, depois, quando se vê ele na cruz, mais despido ainda. Quando ele grita, meu Pai, por que me abandonaste? Mais despido ainda de toda a glória de Deus. No entanto, ele é o resplendor de Deus. Então, Francisco criou o presépio para meditar profundamente até que ponto chegava o amor de Deus que a gente fala, com o amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus. Ele deve ser muito prático. O amor de alguém, e quando você caminha a passos vagarosos, e ele corre, e ele andar junto com você com seus passos vagarosos. E o amor de alguém, e quando você está doente, e ele assumir a tua doença. Às vezes brincando com as pessoas, estou com dor de cabeça, estou com gripe, o senhor quer? Tudo bem, se passa de você, eu posso pegar, mas se não passa de você, o que eu faço? Não adianta, aí somos dois doentes, não é?
E Ele exatamente assumiu as nossas dores. Assumiu o ser humano como ele era, como ele é, com seus pecados. Mas isto é difícil meditar, porque é difícil a gente se reconhecer pecador. É só Ele que conhece a grandiosidade da sua criatura, porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Só Ele sabe por que assumiu as nossas dores e os nossos pecados. Repito, o exemplo mais prático é aquilo da mãe. O amor de mãe, sempre falo e insisto, medito. O que é o amor de mãe? Infinito, imenso. Até quem não acredita em nada, já acredita só no amor da mãe. E o que é? Deus colocou no coração de quem gera uma vida um amor para poder cuidar da vida. É o próprio Deus. Isto é um respingo. Imagina. É um respingo daquilo que é o amor de Deus, que é o próprio Deus. Então ele colocou um respingo. Se tudo isso aqui humanamente é tão profundo, tão maravilhoso, gente, o que não deve ser, então, o amor de Deus? E isso nós podemos ver exatamente nesta pessoa, em Jesus Cristo. Ele é o resplendor de Deus. Só que existe outra coisa. Naquela criança que a gente contempla no presépio, está toda a sabedoria do mundo. Aquela criança, gente, vale mais do que todas as escolas de filosofias e todos os livros escritos no mundo, com boas intenções. Vamos ser bem claros, gente. Quando a gente se ajoelha diante de um crucificado, diante de uma criança do presépio, não é um gesto estúpido ou sentimental. É uma contemplação clara, lá, naquele homem, naquela criança. Está toda a sabedoria do mundo. Maior do que todos os centros espaciais que nós temos criados sobre a face da Terra. Lá está toda a comunhão com todo o universo, maior do que todos os celulares que possam ter sido criados no mundo. Vamos ser bem práticos, bem claros, para que a nossa fé seja baseada em realidades da nossa vida. Naquela criança está todo o poder sobre a vida e a morte, mais do que todos os hospitais do mundo. Nele está a ciência do ser e do não ser, da vida, da morte e da doença, mais do que todos os médicos ou transplantes que se possa fazer no mundo. Gente, é brincadeira. Nós podemos continuar indo numa igreja com uma poesia. E quando o mundo gira ao redor dessas coisas. E ele testemunhou isto. Lá está o poder maior do que todas as bombas atômicas que o homem possa criar. Quando ele, diante da tempestade, simplesmente com uma palavra, acalmou os ventos, acalmou os mares. A gente viu por muito menos os estragos que faz uma chuva, não é? O que nós queremos mais? Repito, mas o que nós vamos fazer numa igreja quando vamos rezar? Se não for para renovar a nossa mente,
O que nós podemos falar? Que Ele é o Salvador. Se nós não entregamos a Ele todo o poder. É ridículo até, vir até uma piada, quando Pilatos pergunta para ele, e Jesus não responde. E Pilatos, governador, potente, você não responde, mas você não sabe que eu tenho o poder de te condenar e tenho o poder de te soltar. Ridículo. Pilatos tinha poder de condenar a vida. Condenou. Os judeus tinham poder de crucificar o autor da vida. Crucificaram. Simplesmente, ele venceu a própria morte. Devolveu a vida. Se quisermos acreditar, acreditamos. Se não quisermos acreditar, aí que vem um problema claro. Onde que está baseada a tua fé? Se ela é clara ou se ela não é clara. Mas somente contemplando aquela pessoa que nós podemos ver todas estas coisas. Não é sonhando com um Deus que me apareça, não é sonhando com Deus que aparece aos meus sonhos, com um Deus que aparece nas minhas fantasias, não é sonhando com aquilo que é desconhecido. Quantas vezes eu me falo, Frei, mas o que o senhor fala disso? Não falo nada, é desconhecido, não conheço. Porque Deus é conhecido. Deus é conhecido. Eu não creio porque não sei explicar. Gente, seja bem claro isso para a nossa mente. Eu não creio porque não posso explicar. Como muitas vezes são acusados os cristãos de ignorância. Aquilo é a ignorância justamente de quem acredita numa macumba, de quem acredita quantas outras coisas que se pode inventar, não é? Esse acredita, não é? Se o gato passa na frente, se é sexta-feira, se é terça-feira, e aí por diante disso, todo mundo acredita, não é? A fé não é nada disso. Em Cristo, feito homem, que nós celebramos exatamente e contemplar aquilo que nós não podemos ver com os nossos olhos. Somente uma vez, durante a sua vida, Deus manifestou aos apóstolos, porque tinha que testemunhar Ele antes da morte, mesmo assim eles se mandaram, quando ele foi preso, que foi a famosa transfiguração, não? O Monte Tabor. Naquele instante ele se revestiu da sua glória. Mas Jesus, antes de morrer, ele falou claramente: Pai, me devolve a glória e o poder que eu tinha antes de vir ao mundo. E Deus falou claro: eu te glorifiquei e te glorificarei ainda. E aí foi entregue também toda a história do mundo. Ele é a história. Ele não é uma história vazia. Ele é a minha história, a tua história. A tua história. Fora dele, a nossa vida não tem história. Não tem futuro. É nele que existe a nossa realização de todo o nosso ser. Então veja que se fecha tudo. E este é o amor de Deus. Queremos construir as nossas histórias. Tudo bem. Tudo bem. Queremos realizar os nossos sonhos. Maravilhoso. Mas, como todos os sonhos,
Você sabe quando acabam os sonhos? Você sabe quando acaba? Quando você acorda. Quando a realidade vem em cima de você, aí acorda. Tudo passou. Tudo acabou. Trabalhei em vão a vida inteira. Esses são os nossos sonhos. Queremos realizar o sentido da nossa vida? É nele, que se nele está Deus, nele estamos também nós. Porque a qual dos anjos Deus disse, estava lá na leitura, senta-te à minha direita. A nenhum dos anjos, Deus mandou os anjos para adorá-lo. Dizem, eu termino, que a tentação de Adão e Eva foi a árvore da vida, não é? Vamos deixar maçã e tudo, que nós inventamos que não tem nada na Bíblia, não é? De maçã, árvore da vida. Qual foi a tentação dos anjos? Ou para os anjos? Você sabe? Não? Porque os anjos se revoltaram contra Deus. Lúcifer era o mais belo de todos os anjos. Ele colocou exatamente o menino Jesus, recém-nascido, Deus feito homem, no menino Jesus, para que os anjos o adorassem. E Lúcifer falou, não adorarei o homem. Eu sou muito mais do que um homem. É, gente. E nós consideramos os anjos superiores a nós, ou não? Acho que sim. Um monte de livros sobre os anjos. Não consegui ler nenhum, por tanta estupidez que se fala. Mas um monte de livros, gente, sobre os anjos. Não adorarei um homem. Queremos mais para o nosso Natal cristão? É nele que está toda a nossa grandeza. Apesar da nossa miséria visível, física, psíquica, afetiva, sentimental, intelectual, somos uma belíssima porcaria. Tá? Mas é disto que Deus, em Cristo, realiza em cada um de nós o resplendor da sua glória. E como disse domingo passado, qual é a glória de Deus? Não são trovões, não são relâmpagos, não são majestades, não é a glória dos homens, não. A glória de Deus é o ser humano. Feito em Cristo. Gente, esta é a história que se revela em Cristo. Por isso que se chama Evangelho, a boa nova, o bom anúncio. Vou ser sincero, no comecinho, eu também pensava que o Evangelho era um monte de regras. Um monte de regras que você tinha que seguir para ser religioso, não? Como a gente fala, a minha religião não permite. Não fala assim o povo. A minha religião não permite. Então você tem que observar um monte de regras. E você vai através disso e pensa que isso seja religiosidade. Até que você um dia, quando perde a sua própria vida, porque o problema é isto: perder a si mesmo. Quem quiser vir após mim, e não jogar fora, não perder a sua própria vida. Não é o problema de ir para o mosteiro, gente, não. Porque você pode ir até para o deserto, para o mosteiro. Você não renega o eu, o ego, você não deixou nada.
Quem quiser salvar sua própria vida, vai perder. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, vai salvar. Então nós somos grandes em Cristo. Isto sim pode ser um selfie. Em Cristo, ver a nossa história. Em Cristo, ver o nosso futuro. Em Cristo, ver o sentido da existência